Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus, mais uma quarta-feira que estamos nós para trazer a palavra do Senhor, né? Nós já louvamos, já fizemos a primeira parte e agora nós vamos para a palavra. Nós estamos gravando, né? Nós estamos transmitindo só a palavra para evitar qualquer problema com as redes sociais, quanto às músicas, né? Quanto aos louvores. Muito bem, como eu já falei, Daniel, capítulo 9, do versículo 23 a 27, que eu vou estar falando para vocês. Eu coloquei o tema As 70 Semanas de Daniel, né? Vamos ver se a gente consegue decifrar alguma coisa. Essas 70 semanas são muito complexas e são muito discutidas, né? Não se sabe exatamente, já tentaram fazer esses cálculos de muitas maneiras, mas nós vamos ver o que dá para a gente tirar disso tudo, né? Amém? Glória a Deus. Daniel capítulo 9, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para aprender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante, que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e uma ala do templo será colocada ao sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, coloca na boca do teu servo as palavras que o Senhor quer para que seja edificado o nosso coração. Amém, Senhor. Muito bem. É uma leitura um pouco difícil, né? É uma leitura escatológica, com muitas opiniões, muita gente que fala, né? Que coloca suas ideias, e nem sempre a gente concorda com tudo, né? Nem sempre a gente pode concordar com tudo. Algumas coisas a gente concorda, algumas não. Mas vamos ver o que a gente conseguiu tirar de tudo isso, né? As 70 semanas de Daniel são uma profecia sobre o futuro de Jerusalém e a vinda do Messias. Existem várias interpretações dessa profecia, né? Muitos acreditam que a última parte das 70 semanas será cumprida perto do fim dos tempos. Daniel recebe a profecia, né? Um dia Daniel leu o livro de Jeremias e entendeu que o exílio dos judeus iria durar 70 anos. Depois iriam reconstruir Jerusalém. Está lá em Jeremias 25:11, que diz assim, né? Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então Daniel orou a Deus pedindo perdão pelos pecados de seu povo. Daniel 9, 2 e 3 fala assim, né? No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com oração e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Ele já tinha entendido, né, a profecia de Jeremias. Enquanto ainda estava orando, o anjo Gabriel apareceu e lhe deu uma mensagem importantíssima, né? O anjo falou que 70 semanas estavam decretadas para acabar com o pecado e a transgressão, tirar a culpa, estabelecer justiça, cumprir toda a visão e profecia e ungir o Santíssimo. Está lá em Daniel 9, 24, né? 70
semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Essas 70 semanas, então, elas são divididas, né? São 7 semanas, começando a partir da ordem, para reconstruir Jerusalém. Daniel 9:25 fala assim, né? Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. 62 semanas o ungido, que em hebraico é o Messias, né? Viria e seria morto no fim desse tempo. Depois, Jerusalém seria destruída e haveriam muitas guerras. Daniel 9:26 fala, depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele, a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Tudo isso já aconteceu, né? Uma semana, nessa semana, o governante que virá fará uma aliança com os israelitas, mas a quebrará no meio da semana, que acabará com os sacrifícios e colocará o sacrilégio terrível no templo, né? Daniel 9:27 fala sobre isso, né? Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele fará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que está decretado. Certo? Então, isso aí é mais ou menos o que nós lemos e o significado de cada versículo, né? Ninguém sabe com certeza qual é a interpretação correta dessa profecia, né? Muitos têm, cada um tem uma ideia, e a gente vai pegar uma ideia, uma vertente aqui, e vamos explanar sobre ela, que se ela está corretamente, se ela está completamente certa, é muito difícil. Muitos colocam, né? Não, a hipótese é a certa, eu tenho certeza que é isso, mas muitos caíram do cavalo, né? Para falar uma frase bem popularesca, né? Caíram do cavalo falando, né? Não, vai acabar o mundo, vai ter o fim do mundo, vai ser tal dia. Não tem jeito de prever isso, né? São coisas de Deus. Nós podemos tentar estudar e verificar o que quer dizer certas coisas, né? E nos prepararmos, porque o importante dessa palavra não é deixar a gente com medo, não é falar, vai acabar o mundo, vai morrer todo mundo, vai acabar o mundo em água, vai acabar em fogo, não é essa a ideia. A ideia é que nós fiquemos preparados, sabendo que o final dos tempos está chegando. Pode ser daqui 100 anos, 1000 anos, 500 anos, 30 anos, 10 anos, amanhã, mas está chegando, né? Falar, mas então o que adianta? Prepare-se. Prepare-se. A palavra hebraica traduzida como semana significa 7, no sentido de 7 períodos de tempo que podem ser dias, meses ou anos. Aí já começa a complicar, né? Por isso, algumas pessoas pensam que as 70 semanas, né, elas são 70 vezes 7, são 490 anos. Por outro lado, as 70 semanas poderão ser um significado diferente. Deus tem um conceito de tempo diferente do nosso, né? Em 2 Pedro 3,8 ele fala, não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, né, não dá para a gente entender se 7 semanas são 490 anos, ou mais ou menos, é difícil, né? Existem muitos cálculos diferentes para explicar as 70 semanas, mas todos usam muita especulação e nenhum pode ser confirmado de acordo com a informação que temos. Podemos dividir a profecia em 3 partes. Profecias cumpridas, que já aconteceram. Jerusalém foi reconstruída quando os israelitas voltaram do exílio. Jesus, o Messias, veio e foi morto. Jerusalém foi destruída novamente no ano 70, depois de Cristo. Tá? Então, essas profecias já foram cumpridas. Profecias que nós nem sabemos ainda se foram cumpridas. Não sabemos quem é o governante que virá. Nem se já fez ou não uma aliança com Israel, nem qual é o sacrilégio terrível. Essa nós não sabemos ainda. Alguns dizem que esse
governante, né, seria naquela época de Roma ainda, né, que virá e destruirá tudo, mas a gente vê que provavelmente ele seria já para um futuro mais próximo de nós aqui, né? E as profecias que ainda estão por se cumprir. O pecado ainda não acabou, a justiça ainda não foi estabelecida em toda parte, nem toda visão e profecias foram cumpridas. Podemos não entender completamente a profecia, mas podemos ver que Deus está agindo. Vocês percebem que Deus está agindo? Vocês percebem que o mundo está cada vez mais complicado, cada vez mais guerras, cada vez mais avalanches, cada vez mais terremotos, cada vez mais chuvas fortes, cada vez... Aquele lugar que nunca deu enchente está dando enchente, aquele lugar que nunca teve um problema de terremoto está tendo terremoto. Vocês percebem o que está acontecendo? Eu sei que muitos vão dizer assim, mas isso aí é bobagem. Sempre aconteceu isso, sempre foi assim. Isso aí não tem nada a ver. Ok. Do mesmo jeito que você deve me respeitar, na minha opinião, eu tenho que respeitar você. Se você pensa assim, continue pensando assim. O que eu posso fazer, né? A ideia é a gente ser alertado e alertar as pessoas para que a gente fique prevenido. O noivo vai chegar, né? Vocês lembram da passagem das virgens, né? Que estavam lá esperando o noivo chegar com as velas, né? Com as lamparinas, e algumas deixaram o óleo acabar. E a hora que o noivo chegou, a lamparina se apagou e elas não conseguiram entrar para o casamento. Então que não aconteça isso com a gente. Fique com essa lamparina acesa, mas será que ele vai chegar? Será que ele vem? Será que ele vem? Hoje não tem importância, deixa a lamparina acesa, deixa ela com óleo suficiente para funcionar, para ligar, a hora que precisar acender, está aqui, ó. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu creio nisso. Se você crê, ótimo. Se você não crê, ótimo também. Fique feliz do seu jeito, né? Cada um pensa, ora, acredita, do jeito que quiser. E nós vamos viver no futuro também do jeito que nós queremos viver, né? Nós plantamos hoje para nós colhermos amanhã. O propósito das 70 semanas, né? A profecia contém uma declaração sobre o propósito de Deus em causar esses eventos e acontecerem, né? Esses propósitos podem ser divididos em 6 pontos. O versículo 24 explica, né? Primeiro, cessar a transgressão, né? Segundo, dar fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade. Quarto, trazer a justiça eterna. 5, selar a visão e a profecia. E sexto, ungir o santo dos santos. São os propósitos de Deus, tá? E tudo isso tem que acontecer, muitas coisas já aconteceram, a gente não sabe dizer em qual ordem exatamente, né? A gente acredita que nem ungir o santo dos santos, nós acreditamos que o santo dos santos já foi ungido, né? Que é o Messias. Observe que esses resultados dizem respeito à erradicação total do pecado e ao estabelecimento da justiça. A profecia das 70 semanas resume o que acontece antes que Jesus estabeleça o seu reino. De especial nota, é o terceiro na lista do resultado, né? Expiar a iniquidade. Jesus realizou a expiação pelo pecado por sua morte. Então, essas coisas já aconteceram, já foram realizadas, né? Gabriel disse que o relógio profético começaria no momento em que um decreto fosse emitido para reconstruir Jerusalém. Desde a data desse decreto até a época do Messias, haveria 483 anos. A história nos diz que o mandamento de restaurar e reconstruir Jerusalém foi dado pelo rei Artaxerxes da Pérsia, no ano 445 a.C. A primeira unidade de 49 anos, que são 7 semanas, cobre o tempo que levou para reconstruir Jerusalém. Essa reconstrução é narrada no livro de Neemias. Usando o costume judaico de um ano de 360 dias, 483 anos depois de 445 a.C., nos coloca no ano 30, o que coincidiria com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, se a gente for somando os números, não que isso esteja correto, absolutamente correto, mas tem muito a dar certo, tem muito que funciona, né? Você vê que a matemática, ela vai colocando e vai dando certo.
A profecia de Daniel 9 especifica que após a conclusão dos 483 anos, será morto o ungido. Isso foi cumprido quando Jesus foi crucificado. Entende? E ele já falou isso 400 e poucos anos antes de Cristo. Daniel continua com uma previsão de que depois que o Messias foi morto, o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Isso foi cumprido com a destruição de Jerusalém no ano 70. Entende? O príncipe que há de vir é uma referência ao anticristo, o qual, ao que parece, terá alguma ligação com Roma, já que foram os romanos que destruíram Jerusalém. Não estamos dizendo nada de concreto, simplesmente, né, como foi Roma que destruiu Jerusalém, e Daniel fala que vem de lá, né, esse príncipe que virá destruir tudo, pressupõe-se que pode ser alguém de Roma, mas não tem nada de concreto também. O difícil de tudo isso realmente é o que eu estou dizendo. Muito se fala, né, mas de concreto quase nada. A gente tenta, e no fim fica aquela coisa mais na adivinhação, né? E é duro isso, né? Porque a gente gostaria de ter uma resposta eficiente, uma resposta concreta, fala, não é assim que funciona, vai ser assim, 70 semanas significa isso, vai ser no ano tal, Jesus vai voltar, porque isso vai acontecer, o anticristo vai aparecer aqui, mas ninguém consegue fazer isso. Já tentaram, de todos os jeitos, de todas as maneiras. Existem, né, estudos mais completos, menos completos, pessoas mais eficientes, menos eficientes, existem, mas com certeza absoluta, o que já aconteceu, ok, né, até o ano 70 depois de Cristo, que foi a destruição de Jerusalém, até ali tudo bem, mas depois dali para frente a gente já não consegue mais. Foi chutado um monte de coisa, foi especificado um monte de coisa, a gente entende que muita coisa está realmente acontecendo, mas não consegue chegar num consenso, porque eu falo uma coisa, o outro ali do lado fala outra, o outro lá entende de outro jeito, o outro fala, cada um fala uma coisa, cada um pensa de um jeito, então fica difícil, né? Porque o próprio Deus não quer que nós saibamos, entende? É isso que a gente tem que entender, isso aí é dele, é ele que sabe. Nós estudamos, nós olhamos, nós tentamos fazer a configuração, porque a curiosidade humana é muito grande, nós queremos entender, tentar entender, mas não é sempre que nós conseguimos, não é fácil entender, tá? Então, a profecia de Daniel revela algumas das ações do anticristo, né, no versículo 27. E o relógio profético foi pausado a última semana de Daniel. Porque das 70 semanas, 69 já foram historicamente cumpridas, né? A gente imagina que 69 das 70 já foram cumpridas, que também não é uma sequência absoluta, né? Mas já foram cumpridas 69 semanas e falta uma semana. A maioria dos estudiosos acredita que agora estamos vivendo um enorme intervalo entre a semana 69 e a semana 70. Duro de entender? Precisa entender, precisa viver. Mas é bom a gente ter uma ideia, né? Nós já estamos chegando logo na semana 70. O relógio profético foi pausado. A última semana de Daniel é o que normalmente nós chamamos de período da tribulação. Vai chegar os 7 anos, né, que seria uma semana, no caso significaria 7 anos de tribulação. A profecia de Daniel revela algumas das ações do anticristo, no versículo 27, diz, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Ele vai fazer muita aliança com poderosos, com grandes nomes, com famosos, com milionários, né? Ele vai convencer uma grande parte do povo que ele é o Messias. Mas no meio dessa semana, né, dos 7 anos, sobre a asa da abominação virá o assolador, até a destruição no templo. Jesus advertiu sobre isso em Mateus 24:15. Depois que o anticristo quebrar a aliança com Israel, um tempo de grande tribulação vai começar. Então, quando nós começarmos a viver essa última semana, nós vamos ter 7 anos. E o anticristo vai estar aqui na terra, né, tomando conta de tudo. Por 3 anos e meio, ele vai se camuflar, e a gente vai achar que está tudo bem, que realmente ele é o Messias, ele é muito santo e maravilhoso, mas de 3 anos e meio para o final,
Ele vai mostrar a que ele veio, né? E diz aqui, Mateus 24, 41, né? A grande tribulação começa, né? Daniel também prevê que o anticristo enfrentará o julgamento. Ele só governa até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Está em Daniel 27, né? 9, 27. Deus só permitirá que o mal se vá tão longe e o julgamento que o anticristo enfrentará já foi planejado. Então, isso que é muito interessante a gente entender, né? A gente fala, mas por que Deus deixa? Mas por que acontecem as guerras? Por que acontecem as catástrofes? Por que Deus enchente lá no Rio Grande do Sul, morreu não sei quantas famílias, pessoas? Deus já tem tudo calculado. Deus já sabe. Aí vai falar assim, mas então Deus é ruim. Não é que Deus é ruim, Deus tem um plano. Muitas vezes, nesse plano, né, existem as mortes, existem as doenças, existem os sorrisos, existem as alegrias, mas é um plano de Deus. Se eu estou aqui agora, falando com vocês, é porque Deus tem um plano, não é porque eu quero. Você não está ouvindo isso porque você quer, porque Deus tem um plano na sua e na minha vida, para que nós possamos conversar. Que de alguma maneira você precisava ouvir o que eu estou falando, e que de alguma maneira eu precisava falar isso que eu estou falando hoje, porque tudo é plano de Deus. Eu sei que vocês, a maioria, não acredita em mais nada, infelizmente, né? E o próprio Deus está sabendo, lógico, né? Deus está vendo isso, está percebendo que a maioria das pessoas estão totalmente secas por dentro. O amor se esfria cada dia mais, né? Hoje a gente não consegue amar nem a mãe, nem o pai, nem o filho, né? Muito menos a esposa, né? O esposo. A gente não ama os irmãos. O amor é uma coisa de interesse. Eu só amo aquele que me traz prazer. Eu amo aquele que me tem, como que me dá dinheiro, aquele que me dá satisfação, aquele que me mantém, aquele que me custeia. E assim mesmo, é lógico que é um amor falso, né? É um amor falso. É um amor que só vale enquanto eu tenho dinheiro, enquanto eu tenho condição, enquanto eu tenho alguma coisa para te dar. Esse amor não tem valor. Porque se a gente lembrar o que é o verdadeiro amor, é aquilo que Cristo fez por nós, né? Ele morreu por nós sem nos conhecer exatamente, né? Não sabia, ele conhecia porque ele era Deus, mas ele não tinha o prazer de olhar para nós, dar uma mão e falar, muito prazer, fulano. Ele não tinha. Ele não precisou disso. Ele nos amava incondicionalmente. Sabe o que é isso? É amar sem condição nenhuma. Não importa se você é preto, branco, azul, vermelho. Não importa se você é isso ou é aquilo. Ele te ama de qualquer maneira. Ele te amou tanto que ele morreu na cruz por você. E tem gente que ainda quer se comparar com Jesus, né? Meu Deus, que heresia tremenda, né? Não tem como. Jesus foi o único. Para mim, o meu Deus, o nosso Deus. Se para você não considera como Deus, considere Ele como um grande homem, um grande profeta, uma pessoa que doou a vida dele pela sua vida, pela sua salvação, pelo seu bem-estar. Mas eu vivo mal, eu não como direito aqui na terra. Mas viva bem, viva aquilo que Jesus ensinou aqui, que você vai viver bem lá em cima, no céu. Eu sei que é muito difícil falar para quem não acredita, né? Às vezes eu até falo isso, né? Não adianta explicar para quem não quer entender, né? É duro, mas tenta entender isso, tenta entender. Quando você que acha que está sozinho, que você que acha que não consegue resolver seus problemas, você que acha que todos te abandonaram, erga a mão e fala, Senhor, eu estou sozinho, abandonado, agora eu quero a sua presença na minha vida, Deus, cuida de mim agora. Você vai ver o que vai acontecer. É lógico que você não vai ficar rico, você não vai ficar bonito se você é feio, né? Você não vai ficar magro se você for gordo, você não vai ficar gordo se você for magro, não é essa a ideia, mas Deus vai mudar a sua consciência, o seu coração, e você vai ser transformado. Aquele vaso feio, quebrado, estragado, vai se transformar num vaso novo, não por fora, mas por dentro. É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos, ser transformados, para esperar
vai chegar, tudo o que nós estamos falando aqui, são conjecturas, porque nós não temos a certeza absoluta de quando vai acontecer, mas nós temos a certeza absoluta que vai acontecer. Eu não sei quando vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer, porque se está na palavra de Deus, né? Deus falou para o profeta Daniel, e ele colocou isso na palavra, e muitos outros profetas também falaram sobre esse final dos tempos. Nós temos que acreditar, vai acontecer. Quando? Não sei, não sei. Quando perguntaram para Jesus, quando seria o final, ele falou, nem eu sei, só o Pai sabe, só o Pai sabe. Por que quem sou eu para querer ensinar isso, ou falar disso, ou ter certeza disso? Eu não sou ninguém, eu sou obediente à palavra, e na palavra fala que vai chegar ao final, né? Nós vamos ter os 7 anos finais, e nós vamos, e eu espero não estar aqui, né? Espero que Jesus volte antes, a gente seja realmente arrebatado, quem sabe, né? Eu acredito nisso. Muitos não acreditam também, né? Porque na Bíblia não tem essa parte, realmente não tem escrito isso, né? A gente que acredita que Jesus vai voltar e vai nos elevar, tirar desse final dos tempos. Mas não importa, porque se ele não tirar também, nós vamos ter que resistir. Nós temos que estar fortalecidos em Jesus, mesmo no sofrimento. Nós já estamos sendo, hoje, nós estamos sendo banidos, taxados, né, jogados no lixo. Hoje, o catolicismo, o cristianismo, né, o protestantismo, tudo que se fala de Jesus está sendo jogado. A mídia pisa em cima da gente todo momento. As mídias sociais, os jornais, revistas, TV, eles sabem falar mal da gente em todo momento. E eles querem acabar com o cristianismo. Eles querem acabar com quem fale de Jesus. Isso é uma coisa natural. Então já está começando. Esses 7 anos já está começando. Nós não estamos sentindo muito, mas nós vamos sentir muito mais do que isso. Então, o que eu quero dizer para vocês, aquele que realmente quer viver por Cristo, prepare-se. Seja forte e valoroso. Tenha fé, acredite. Vai chegar o fim. Vai chegar o grande julgamento. E lá nós vamos ver todos esses que falam mal, que querem pisar em cima, aqueles que negam Jesus, eles vão estar lá, junto com a gente. E eles vão ser julgados, junto com a gente. E vamos ver o que vai dar. Vamos ver para que lado eles vão. Mas faça a sua parte. Não negue Jesus. Seja forte e valoroso. Não negue ao Senhor. Para terminar aqui, né? A profecia de 70 semanas é complexa, existem várias interpretações. A gente apresentou uma visão dispensionalista e pré-milenista, né? Que é aquela que a gente profere. Uma coisa é certa, Deus tem um calendário e está mantendo as coisas dentro do cronograma. Ele conhece o fim desde o princípio, e devemos estar sempre aguardando o retorno triunfante do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é isso tudo que nós falamos. Fique esperto, né? Ah, mas não entendi muito bem, essas 7 semanas, 70 semanas é o quê? Quanto tempo? Vai ser quando? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Pode ser que tenha alguém que vai dizer para você que sabe. Sempre tem alguém que sabe alguma coisa mais do que os outros, né? Mas naturalmente, normalmente, a maioria de todos os estudiosos não consegue decifrar. Chegaram mais ou menos próximos, decifraram até a destruição de Jerusalém, né? Foi 400 e poucas semanas lá, mas até lá foi. Depois, para frente daquilo, a gente já não consegue mais. Aconteceram muitas coisas que poderiam ser, mas dava certo uma, não dava certo outra. Então nós não chegamos ainda. E aquilo que eu mais concordo é que nós estamos esperando a última semana, a 70ª semana. É essa semana que vai ser a pior de todas, que serão 7 anos, né? Serão 7 anos, 3 anos e meio, nós vamos viver em paz, né? Vai ser
O anticristo vai tentar nos conquistar para que nós achemos que ele é o Messias. E depois de 3 anos e meio ele vai se revelar a besta que ele é. Mas, né, vamos deixar acontecer. Eu só falo isso. Você que é cristão, revista-se da santidade de Jesus. Você que é cristão, defenda essa palavra, defenda esse nome. Você que é cristão, viva pela palavra de Deus. Viva por Jesus. Viva por Deus. Viva pelo Espírito Santo. Não viva pelo mundo. Porque é aí que está a chave. A hora que esse Messias, né, esse anticristo chegar, ele vai mostrar coisas maravilhosas e vai nos enganar de todas as maneiras. E se nós não estivermos fortemente fincados na palavra e fincados em Jesus, nós não resistiremos. É muito fácil vencer. Lembram? Jesus ficou 40 dias no deserto e Satanás, no final dos 70 dias, lá dos 40 dias, ela foi lá tentá-lo, porque ele estava com fome, estava com sede, estava cansado, estava totalmente debilitado. Ali Satanás foi pegar ele. Tentou pegar ele na própria palavra, mas Jesus se saiu muito bem. Nem só de pão vive o homem, ele falou para Satanás, mas Satanás ofereceu tudo para ele, contanto que ele se dignasse, que ele se ajoelhasse na frente de Satanás. É o que esse Messias vai fazer conosco, esse futuro anticristo, que pode ser até que já esteja entre nós. Nós não podemos dizer que sim nem que não. Pode ser que ele esteja, pode ser que a semana, última semana seja começando, ou comece o ano que vem, né? Muitos dizem que vai ser em 2030 que vai começar, pode ser. Mas de qualquer maneira, esse anticristo pode já estar entre nós, porque 2030 falta 4 anos, 6 anos, 7 anos. E ele vai vir, né, para governar com 30 anos, quer dizer, hoje ele deve estar com 20 e poucos anos. Talvez ele nem saiba que ele está propenso a ser o anticristo. Quem que sabe? Ninguém. A gente faz conjecturas, né? A gente se liga em filmes, né? Se liga na National Geographic, né? E fica achando que tudo é nossa. Mas nós temos que nos ligar na palavra. E a palavra, ela fala isso que eu falei hoje. Não sai disso. As 70 semanas de Daniel é isso, né? Até a destruição de Jerusalém, ótimo. Está mais ou menos dentro do padrão. Fora isso, são conjecturas, são pensamentos, são ideias, e ninguém pode provar nada. A única coisa que eu sempre falo, fique esperto, prepare-se, vai chegar esse momento, e a hora que chegar, nós teremos que estar fortes, destemidos, preparados na palavra, e fortes em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu fazer uma oração, eu já vou orar pelos pedidos. Nós, todos os cultos, oramos pelos pedidos de oração, né? Muitos pedidos que estão aqui. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, consagramos a Ti os pedidos que estão nessa caixa, que o Senhor possa fazer, realizar os desejos das pessoas que colocaram por fé, Senhor, colocaram porque acreditam que o Senhor pode fazer um milagre. Cuida, Senhor, dessas pessoas, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja. Muito bem, vamos encerrar o nosso culto hoje. Nós temos que agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito, por tudo bem, né, toda a maneira como Ele tem conduzido a nossa vida. Às vezes a gente fica chateado, fica nervoso, cansado, decepcionado, né? Mas nós sabemos que nós temos a força de Cristo. E Ele já falou para a gente, né? Troca de fardo comigo, que o meu fardo é leve. Então dá o seu fardo pesado para Jesus, pega o fardo de Jesus que é mais leve, e Ele te ajuda. Faça isso, vai valer a pena. Se você puder, coloque sua mão no coração agora e vamos agradecer a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, meu Deus, por mais um dia, por mais um culto abençoado. Obrigado por estar conosco, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Jesus. Obrigado por nos ensinar, nos mostrar o caminho, Pai. Obrigado por nos alegrar nas horas tristes.
por nos consolar, Senhor, quando choramos. Obrigado, Pai, por nos mostrar sempre um caminho reto, o caminho que é Jesus. Obrigado por nos mostrar a porta do céu, a porta, a saída, Senhor, para as dificuldades todas. Obrigado por estar conosco, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Eu quero pedir pelos meus irmãos, pelos meus filhos, pelas minhas netas, Pai. Pedir também pelos nossos colaboradores que trabalham conosco, pedir pelos amigos, pelas pessoas da igreja, pelos nossos pastores, bispos, os apóstolos, Pai, da igreja Águinos, que o Senhor possa abençoar avidamente cada um deles. E eu quero pedir especialmente pelo pastor Denis, lá de São Vicente, Pai, pastor Margareta, eles estão para vir aqui, mudar aqui para Piracicaba, que o Senhor esteja na vida deles, abençoe cada um deles, para que eles possam concretizar seu sonho, que tudo dê certo, Senhor, esteja sempre à frente de tudo que eles forem resolver, Senhor. Abençoe os dois filhos deles também, que eles possam vir aqui e fazer aquilo que o Senhor prometeu na vida deles, Pai. Esteja com eles, abençoando e abrindo as portas, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Agora nos leve para casa na Tua bênção, na Tua misericórdia, e que nós tenhamos o resto da semana abençoado, em nome de Jesus. E o Senhor os abençoe e os guarde, faça resplandecer o rosto sobre vocês, e tenha misericórdia de todos. O Senhor levante o rosto sobre vocês e lhes dê a paz, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre, e todos digam amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe, e uma boa noite a todos.